Amados em Cristo Jesus, eu quero vos saudar nessa mesma tarde de sábado com a paz do Senhor Jesus e aproveitar a rica oportunidade aqui para ministrar uma palavra de Deus para a sua vida. Quando nós abrimos a nossa Bíblia no livro e na carta de Romanos, a qual Paulo escreve, ali no capítulo 12 nós vamos encontrar descrito acerca dos dons espirituais. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Às vezes, por falta de conhecimento, nós nos deparamos com algumas linguísticas pronunciações entre o que é agradável e o que não é agradável a Deus. E por falta de discernimento, passamos a acreditar e a entender e aceitar em nosso próprio coração o argumento de pessoas que não têm conhecimento do que é fazer diferença entre o que é agradável e o que não é agradável a Deus. Paulo está explicando aqui situações que podem acontecer assim como já está acontecendo em nosso meio, dentro da igreja, que por falta de conhecimento, que por falta de discernimento, que por falta de uma leitura mais aperfeiçoada e cautelosa da palavra de Deus, muitas pessoas estão se perdendo, ao invés de se aproximarem de Deus, estão se afastando. Acerca dos dons espirituais, não quero, Paulo fala dele pessoalmente, eu não aceito que ninguém seja ignorante. A pergunta que eu faço hoje, nessa tarde, é essa: quantas vezes você já não foi ignorante acerca do dom espiritual? Muitas das vezes, você que tem o dom de línguas estranhas, ignora o dom da interpretação, porque para você só o dom de línguas estranhas é suficiente para você falar. Mas Paulo deixa claro ali no capítulo 14 de 1 Coríntios que o que fala línguas estranhas também ore a Deus e peça o dom do discernimento. Porque o que fala língua estranha, ele não fala aos homens, ele fala com Deus. Mas o que interpreta o dom de línguas estranhas edifica a igreja. O maior dom da ministração do Evangelho é na nossa própria língua. O dom de discernimento de espírito nos dá a conhecer e a entender se verdadeiramente o que fala línguas estranhas é verdadeiramente enviado de Deus ou apenas um manipulador em cima do altar ou em qualquer outra área da vida. O que discerne espírito, ele discerne tudo e de ninguém ele é discernido. A palavra do Senhor nos ensina também ali em 1 Coríntios que o dom, 1 Coríntios capítulo 12, 13 e 14, que exige variedade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Você pode ter o dom da pregação, você pode ter o dom da palavra, você pode ter o dom da ciência, você pode ter o dom da profecia, você pode ter o dom da cura, você pode ter o dom da interpretação de línguas estranhas e principalmente o dom de línguas estranhas. Mas se esses dons forem usados de uma forma incorreta, em momento algum você vai edificar a igreja. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a minha vontade, diz o Senhor. Paulo deixa claro que as obras da carne e a do Espírito são manifestas, as quais são lascívia, prostituição, injúria, ignorância, contenda, disseminação, homicídio, bebedice, glutonaria, brigas, invejas e até mesmo homicídio. Mas o fruto do Espírito Santo é paz, alegria, gozo, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança e longanimidade.
e controle próprio. São frutos do Espírito. O Espírito Santo jamais vai te preencher de dom que não seja através dos frutos. Os frutos do Espírito Santo vêm acompanhados com o dom que Ele te deu. Se você é uma pessoa pacífica, calma, moderada, sábia, prudente, inteligente, pode ter certeza que há um dom do discernimento dentro de você. Quando nós abrimos ali a nossa Bíblia em Mateus, no capítulo 3 e do versículo 5, ou no capítulo 5, no versículo 3, nós contemplamos ali as beatitudes, né? Que são as beatitudes, são as bem-aventuranças no Sermão da Montanha. E Jesus, ele começa a instruir os seus discípulos, dizendo: bem-aventurados, limpos de coração, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados pobres de espírito, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, os que são perseguidos, os que choram, os pobres, os humildes, os limpos. Isso é obra do Espírito Santo. Porque o reino de Deus não é constituído pela violência. O reino de Deus é constituído por paz, alegria, gozo e justiça com o Espírito Santo. Então, queridos, aprenda algo de suma importância. Quando você vê alguém se manifestar nas lives do Instagram, do TikTok, do Facebook, do YouTube, do Kawaii ou qualquer outra rede social, falando em mistério de línguas estranhas, quando na verdade você já sabe até mesmo pronunciar, caia fora. Saia de perto dessas pessoas. Se possível for bloqueio, se afaste, porque na verdade essas pessoas não estão profetizando a verdade de Deus para edificar a tua vida e ver o teu bem. Na verdade, essas pessoas estão profetizando engano, palavras de maldição e te iludindo até chegar ao inferno. A Bíblia diz: não extingai o Espírito Santo. Então, quando você vê alguém que é diácono profetizar que alguém vai ser pastor, não acredite, porque Deus não volta com a sua palavra vazia. Quando você vê um diácono pregando para um pastor, dizendo que o pastor vai ser o pastor, não. Deus não é menino. Deus, ele sabe quem foi que ele colocou no altar. Então Deus vai ter que usar um pastor que está acima dele, alguém que está acima dele. Isso é o anjo da igreja. O anjo da igreja que vai receber a inspiração do Espírito Santo. Deus vai incomodar aquele pastor para levantar aquele outro pastor a ser um cargo maior na igreja. Deus vai levantar um pastor para levantar um evangelista a ser um pastor de igreja. Deus vai incomodar o pastor para levantar um presbítero para ser pastor de igreja. Deus vai incomodar o pastor para levantar o diácono como um presbítero, como um missionário. Isso é obra ministerial de pastor. Toda profecia voltada ao corpo de Cristo, isso é revelada para o pastor da igreja. É o anjo da igreja que tem essa responsabilidade. Esse cargo não pertence a presbítero, não pertence a evangelista, não pertence a diácono, não pertence a membro, e nem pertence a cooperador, e nem obreiro, e nem membro da igreja. Esse é um cargo oficialmente separado para o anjo da igreja, porque em momento algum um pastor pode levantar alguém como apóstolo acima dele. Só um apóstolo pode constituir apóstolo a outro pastor que tem legalidade no céu para ser apóstolo. Amém? Então, cuidado com esses certos tipos de profetada que você recebe na rede social. E vigiem em nome